Queria que você fechasse seus olhos, que você se concentrasse agora na presença de Deus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Mais uma vez nós bendicemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, a Tua presença. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor se faça no meio de nós. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais, ali o Senhor estará. Então que o Senhor esteja no nosso meio, porque a Tua presença é a coisa mais importante, Senhor, que nós podemos ter ou pedir ou querer nessa noite. Que o Senhor remova do nosso coração tudo aquilo que nos impeça, Senhor, de acessar a Tua presença, tudo aquilo que nos impeça de ir ao encontro da revelação da Tua palavra, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas gafes, que o Teu sangue nos purifique de todo pecado, Jesus, que o Teu sangue nos purifique daquilo que contaminou o nosso coração hoje, daqueles sentimentos negativos, daqueles pensamentos ruins, que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós uma unção de santidade, que o Teu Espírito derrame sobre nós uma unção de verdade, que nós sejamos abraçados por Ti essa noite, que nós, Senhor, possamos ser abraçados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor imerecido, que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde, então achar descanso para as nossas almas. De mais nada, você já abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 hoje. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, nós, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Então, o que Paulo está falando nesse texto? Bom, Paulo está orando pelos crentes de Éfeso. Amém? Paulo está fazendo uma oração por eles. E qual que é o cerne nessa oração? Qual é o princípio dessa oração? Qual é o tema dessa oração? Bom, Paulo está orando para que Deus conceda aos Efésios um espírito de sabedoria e revelação, para que eles conheçam qual é a esperança do chamado deles, para que eles conheçam qual é a esperança do propósito deles, para que eles saibam, para que dentro do espírito deles seja revelado o que Deus tem para a vida deles. E como que isso funciona? Ele fala, para que Deus os conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Então, aonde se encontra, aonde habita o espírito de sabedoria e revelação? Aonde nós encontramos o espírito de sabedoria e revelação? Dentro da presença de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aplicamos em Deus, quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais Ele nos dá esse espírito de sabedoria e revelação. Porque toda revelação e sabedoria parte do princípio de um conhecimento de Deus. Tudo habita em Deus, toda sabedoria habita em Deus, todo conhecimento habita em Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, representando o Pai e o Filho dentro de nós, é a própria revelação de quem Deus é e a revelação de quem nós somos. Então, quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais nós sabemos quem nós somos, nós temos mais compreensão da nossa identidade e mais nós temos compreensão do nosso chamado e do nosso propósito. Então, como que eu faço para descobrir quem eu sou? Primeiro eu descubro quem Deus é. Descobrindo quem Deus é, eu tenho a resposta de quem eu sou. Então, quanto mais eu mergulho em Deus, quanto mais eu profundo em conhecer a Deus, mais Deus me faz saber quem eu sou. Por isso que é tão importante a busca em Deus. Por isso que é tão importante nós mergulharmos em Deus. Por isso que é tão importante nós bebermos da água que Deus tem para nos dar. Jesus disse, aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Jesus também disse, aquele que crê em mim, do seu interior
terá um rio que fluirá para a eternidade. Que rio é esse? É uma revelação que flui, ela não para, ela é intermitente, é o tempo todo. Então tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de Deus, todo o conhecimento, você pode ver que são dos nossos momentos de maior intimidade com Ele. Todas as mensagens que eu preguei até hoje, tudo que eu preguei até hoje, a maioria das coisas que eu ensinei até hoje, foram todas recebidas na oração. Então sempre que Deus me dava a missão de levar uma palavra em algum lugar, ou fazer alguma coisa para Ele, eu sempre recorria à oração para descobrir o que eu deveria falar, nunca aos livros. Os livros, eles podem nos dar uma base de conhecimento, só que somente a revelação e o conhecimento de Deus pode desvendar qual é a vontade de Deus para aquele momento, para aquela hora, para aquelas pessoas. As maiores revelações acerca do meu ministério foram através da oração. Foram nas horas a fio que eu passei lá adorando a Deus, conversando com Deus, lançando a minha alma diante do altar. Foi nessas horas que Deus mais me revelou as coisas acerca do meu ministério. Foi nesses momentos que Deus mais me revelou as palavras proféticas que eu deveria de receber. Tudo sempre esteve na presença de Deus. Quantas vezes eu passei, às vezes horas a fio buscando Deus para ter uma resposta, para receber alguma coisa de Deus, e horas, e de repente, em 15 minutos vem aquele estalo, né? Aquela revelação da palavra, aquela revelação de alguma coisa, uma visão, e tudo é desvendado. O que é isso? É a presença de Deus nos dando esse espírito de sabedoria e de revelação. É Deus nos desvendando o que está em oculto. Veja, as coisas mais preciosas, as pedras preciosas, o petróleo, está tudo bem enterrado e bem escondido. As coisas espirituais funcionam da mesma forma. Se você quer receber das coisas espirituais, você precisa mergulhar fundo. É por isso que Jesus disse que nós precisamos bater, que nós precisamos pedir, que nós precisamos buscar. Bater até que nos seja aberto, pedir até que nos seja dado, buscar até que nós encontremos. Porque todo aquele que pede, acha, aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, ele é aberto. E Jesus ainda faz uma comparação, se vocês que não são pais bons, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo simboliza toda essa revelação, todos esses dons do Espírito. Lembra que eu falei para vocês que o que tem preço tem que ser comprado, mas aquilo que tem valor precisa ser conquistado. E como que se conquista isso? Jesus disse, o reino de Deus é tomado, é conquistado por esforço. Então tem que haver um esforço da nossa parte. Nós precisamos mergulhar fundo, e para mergulhar mais fundo, precisa segurar o ar por mais tempo. Precisa aguentar por mais tempo. Quanto mais fundo você mergulha, mais tempo você precisa segurar o ar. Mais tempo você precisa se esforçar. É difícil você ir até lá no fundo e retirar alguma coisa do mar. Quanto mais fundo você cava um poço, mais água sai dele. Então nós precisamos entender que tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos está em Deus e muito bem escondido. É por isso que em Jeremias fala, olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que coisas são essas que nós não sabemos, senão as coisas que Deus quer nos revelar por meio do Espírito? Nós lemos na aula passada, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o quê? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2. E ele continua falando, mas Deus nos revelou por meio do Espírito, Espírito de sabedoria e revelação. Então, quanto mais eu mergulho em Deus, mais Ele me revela aquilo que meu olho nunca viu, aquilo que meu ouvido nunca viu e aquilo que jamais desceu ao meu coração. Pode ver que quanto mais ungido você está, quanto mais você mergulha em Deus, mais o seu senso de percepção espiritual melhora. Então, quanto mais você jejua, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, mais você tem visão e sentido das coisas. É nítido isso. Nos tempos que eu mais orei, que mais busquei a Deus, eu tive mais sonhos proféticos, eu tive mais visões, eu tive mais palavras de conhecimento e de sabedoria. Por quê? Porque o Espírito de sabedoria e revelação estava ali. E Deus disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E então serei achado de vós. Deus quer ser encontrado, Deus quer ser achado. Em todas as Escrituras você vai ver Deus falando, me busca, me procura, cava bastante que você vai me achar.
Só que muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque nós não persistimos em buscar a Deus. E buscar a Deus não é uma coisa que você faz em horas. Buscar a Deus é uma coisa que você faz em anos, em décadas, em uma vida inteira. Buscar a Deus é uma vida de oração. É por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas por dia orando, mas que você vai ter uma vida contínua de oração, uma vida contínua de busca a Deus. Você vai ser constante. Deus sempre requereu de nós essa constância. É claro que vai ter um dia que você não vai estar bem, que talvez você não busque como você buscou ontem, mas a sua vida vai ser uma vida de busca. Oração não é somente uma prática, oração é um estilo de vida. Ser cristão não é somente uma prática diária, ser cristão é um estilo de vida. É muito mais do que aquilo que você fez no dia. É aquilo que te faz viver, é aquilo que te faz caminhar, é aquilo que te faz prosseguir, é aquilo tudo que você objetiva na sua vida, é tudo aquilo que você sonha. Então nós precisamos aprender a mergulhar em Deus o mais profundo, e quanto mais profundo em Deus nós mergulharmos, mais revelação nós teremos. Só que nós precisamos voltar a ter fome por essas coisas. Por que nós paramos de buscar? Porque nós perdemos a fome. Quando a gente não tem fome, a gente não come. E Deus não empurra nada a boca abaixo de ninguém. Deus espera uma atitude nossa de fome, de querer. Deus espera uma expectativa no coração nosso, para que em cima dessa expectativa nós o busquemos incessantemente, até que nós encontremos. Porque Deus deu uma garantia: buscar-me-eis e me achareis. Então Jesus nas Escrituras, ele fala diversas parábolas. Ele fala da parábola, ele fala da parábola do juiz iníquo. Ele fala daquela viúva que vai lá e importuna o juiz até que a causa dela seja julgada. Será que Deus não vai fazer justiça nas nossas causas? Será que Deus não vai nos dar a sua presença se Ele nós clamarmos por ela? Ou qual é o pai que vendo um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou qual é o pai que vendo um filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou qual é o pai que vendo um filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? São essas as palavras de Jesus em Lucas 11. Então Jesus espera uma atitude nossa de busca. Deus quer ver em nós que nós realmente queremos aquilo que nós estamos buscando. Não é assim, hoje eu oro, hoje eu quero, amanhã, depois de amanhã, mês que vem eu já não quero mais. Não, Deus quer uma constância, Deus quer que aquilo nos consuma como o maior desejo das nossas vidas, o maior propósito das nossas vidas. Isso precisa ser a maior fome das nossas vidas. E eu vou dizer para vocês que depois que nós conquistamos tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós almejamos, se Deus não estiver lá, de nada adianta. Eu tenho chegado num estágio que até mesmo aquelas coisas que eram mais almejadas, que a gente mais gosta, como uma viagem, uma aquisição nova, ela perde o sabor se Deus não estiver lá. Perde o sabor se a presença de Deus não estiver embutido naquilo. É como se você ganhasse uma casa nova, mas Deus não está lá. Então ela não tem mais o brilho de uma casa nova, ela é simplesmente uma construção vazia. Então nós precisamos entender que o mais importante é que a presença de Deus esteja lá. Eu falei para vocês na semana passada, Moisés disse, olha, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Mas por trás disso existia uma história. Deus tinha falado, olha, o meu anjo vai com vocês e vai fazer vocês herdarem a terra. Ou seja, a bênção de vocês está garantida. O anjo vai lá e vai fazer vocês herdarem a terra. Mas Moisés disse, não vale a pena ter a bênção, não vale a pena ter a herança, não vale a pena que o Senhor cumpra as promessas se o Senhor da promessa não estiver lá. Por quê? Porque perde a graça, perde o brilho. Perde aquilo que nos move, que nos dá vida. Todos sabem que existe um vazio dentro do homem que somente Deus pode preencher. Então você pode conquistar o que você quiser, mas se a presença de Deus não estiver lá, você vai continuar vazio. Por isso que hoje as doenças psicossomáticas elas estão tão difundidas, porque as pessoas passam uma vida inteira lutando e buscando aquilo que elas acham que são os sonhos delas, mas quando elas chegam lá, elas não encontram aquilo que pode preencher de fato elas. E acaba tendo aquele sentimento de vazio, de tristeza, pessoas amarguradas, ressentidas, porque Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma?
Ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde, então acharei descanso. Para o quê? Para as vossas almas. Então somente em Jesus, somente no caráter de Cristo, somente aprendendo com Ele e na presença dEle eu vou achar um lugar de descanso para mim. Que é um lugar longe da depressão, das doenças da mente, das doenças do corpo. Mas eu preciso ter fome por isso. E nós perdemos a fome. Nós perdemos o desejo, nós nos acomodamos. Por quê? Porque nós chegamos em um lugar de prosperidade. Nós chegamos em um lugar de bênção, não nos falta nada. E esse é o problema. O maior risco não é o deserto, o maior problema às vezes é a terra prometida, porque a Bíblia diz que o povo chegou na terra prometida e o maná acabou de cair. Por quê? Porque o povo começou a comer do fruto da terra. Comer do fruto da terra é bom, é bênção de Deus, mas isso não significa que eles deveriam parar de buscar o pão que descia do céu. Porque Jesus disse: aquele que comer do pão que eu tenho para dar nunca mais terá fome. Então nós chegamos em um lugar que nós nos acomodamos e paramos de buscar a presença de Deus. Mas eu entendo que se agora eu tenho uma estrutura que me acomoda bem, se agora eu tenho uma vida abençoada e próspera, agora mesmo é que eu tenho que buscar, porque agora Deus tem proporcionado mais artifícios que eu posso buscá-lo. Agora eu tenho uma cama melhor para descansar, então eu posso passar mais horas orando. Agora eu tenho mais dinheiro para comprar comidas melhores, então eu posso passar mais horas jejuando. A gente não pensa desse jeito. A gente acha porque está prosperando, Deus já abençoou, não precisa mais fazer. Mas não, a terra prometida havia chego, mas ali era só o início, não era o final. Deus queria fazer mais muitas coisas com ele. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Israel deixou de conquistar muitas terras. Por quê? Porque eles chegaram lá e se acomodaram. E por causa disso, os filisteus e os outros povos da terra foram como espinhos na pele deles. Por quê? Porque eles chegaram lá e se acomodaram. Eu não preciso mais continuar conquistando a terra. Eu já conquistei uma parte aqui que eu estou acomodado. Mas Deus está nos dizendo: olha, vocês chegaram a um lugar de prosperidade, a um lugar de acomodação. Sim, mas esse é só o princípio, porque Deus é um Deus de novidades. Deus quer fazer mais pelas nossas vidas. Deus quer nos fazer sonhar coisas novas. Deus quer nos entregar coisas maiores. Eu não estou falando somente de coisas materiais, mas principalmente das coisas do Espírito. Deus quer nos revelar coisas novas. Deus quer que nós participemos com Ele daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Eu creio, e muitas pessoas creem, que antes de Jesus volte, haverá um grande avivamento ainda na terra. E se Deus vai fazer um grande avivamento, eu quero participar disso. Eu quero ver os milagres. Eu quero ver pessoas aprendendo a tocar instrumentos sem nunca terem estudado música. Eu quero ver pessoas serem curadas, cegos serem curados. Nós nunca vimos isso. Por quê? Porque nós perdemos a fome, nós chegamos num lugar de acomodação. Então nós precisamos mergulhar em Deus para que as coisas do Espírito nos sejam reveladas. Só que nós não vamos mergulhar se nós não tivermos mais essa fome, esse desejo. Nós precisamos tirar essa acomodação de dentro de nós, expulsar essa acomodação de dentro de nós. A gente precisa estar o tempo inteiro nos chacoalhando por dentro. Nós precisamos ser os primeiros agentes a nos fazer andar, a fazer nós mesmos andar. Então quando tudo dá bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jejuar, para que eu não pare. As pessoas aprenderam isso, é um sentimento mesquinho, de que eu tenho que jejuar quando eu preciso de alguma coisa. Aonde isso? Que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu tenho que jejuar para mortificar a minha carne, então quanto mais eu sou abençoado, mais eu tenho que jejuar, por quê? Porque mais eu tenho o risco de cair. Mas quanto mais eu cresço em estatura, quanto mais eu cresço em posição, quanto mais eu cresço no meu trabalho, mais eu preciso de instrução da palavra, por quê? Porque mais autoridade eu tenho nas minhas mãos, então mais sabedoria eu tenho que ter para agir. Não estou dizendo para você que você não pode jejuar por uma causa específica, isso é válido também. Mas o cerne do jejum não é esse. Então, quanto mais eu cresço, mais eu preciso buscar a Deus. Porque a Bíblia diz, olha só, que quem mais é dado, mais é requerido. Então, se para quem mais é dado, mais é requerido, por que quando é nos dado muito, nós paramos? Era para ser o contrário. Quanto mais é me dado, mais eu preciso correr atrás. Mas eu preciso fazer por onde?
Não que eu preciso provar alguma coisa para Deus, não é isso. Mas quanto mais graça me é injetada, mais eu preciso dar uma resposta para Deus. Então Deus quer que nós saiamos de uma zona de conforto. Porque como Davi, a zona de conforto é perigosa, né? A Bíblia diz que no tempo onde os reis saíam para a guerra, Davi foi tirar a sonequinha da tarde, acomodado, porque ele já havia conquistado muita coisa. E ao olhar pelo terraço, ele viu uma mulher se banhando. E aquilo ali foi a queda dele, porque ele estava ocioso e acomodado. Não precisava mais guerrear. Ele já havia conquistado tantas coisas, ele já tinha tantas glórias. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O reino já estava nas mãos dele. Já havia muitas riquezas, muita glória, não precisava mais sair para a guerra. Talvez ele não precisasse mais sair para a guerra mesmo, porque ele já estava velho. Mas nada isentava ele de naquele momento estar tocando a sua harpa, compondo outros salmos. Talvez Deus tinha para Davi mais salmos para que ele escrevesse. Nós temos 100 e poucos salmos, talvez a nossa Bíblia pudesse ter 200 salmos, 250 salmos. Talvez houvesse mais revelações que ele pudesse alcançar. Então, nós precisamos entender que Deus nunca trabalha a nossa medida. Se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, então, aquilo que eu pensei até agora ainda não é o que Deus quer fazer. Então eu preciso continuar buscando. Eu preciso continuar correndo atrás. E Deus está nos incitando a correr atrás de coisas novas. No profundo do relacionamento, o secreto é revelado. Então, quanto mais profundo em Deus eu mergulho, mais o secreto me é revelado, mais o secreto me é desvendado. Mas eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair da acomodação, porque Deus ainda tem mais coisas para revelar. Porque veja bem, à medida que eu ando, Deus vai descortinando as fases. Deus não vai me revelar a 10ª fase se a segunda ainda está encoberta. Ele vai revelar a primeira, ele vai revelar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até eu chegar na 10ª. Mas se eu chegar na 5ª e achar que está bom, a 10ª nunca vai ser descortinada, porque eu parei na 5ª. Então eu fico imaginando, se tudo que Deus me revelou até agora foi maravilhoso, imagina o que Ele tem para frente, se a revelação ela é gradativa. Então tudo que eu já ensinei para vocês hoje, maravilhoso, legal, para mim foi uma experiência maravilhosa, mas eu quero mais. Eu quero que Deus me revele mais. Eu preciso passar mais horas em oração. Eu preciso passar mais horas buscando a Deus. Eu falei para vocês eu estava vendo um testemunho de um pastor, de uma das referências mundiais, e eu creio nisso. E ele estava falando que quando ele começou o ministério dele, ele deixou tudo para servir um homem de Deus na cidade dele, lá nos Estados Unidos. E uma coisa que ele disse foi que ele largou tudo para servir aquele homem, porque aquele homem tinha muito da unção do Espírito, tinha muitos dons do Espírito. Alguns de vocês já ouviram essa história. E aquele homem, não tinha ninguém naquela cidade, naquela nação, que naquele tempo fosse tão usado por Deus, com tantas revelações, com tantos dons do Espírito. Ele falou, eu preciso servir esse cara, porque eu quero aprender um pouco mais disso. E aí ele deixou tudo para servir aquele homem, para servir na casa dele, para cuidar dos filhos dele, para ajudar ele nas conferências, a vender o material, e aí carregar a malinha nas viagens e tal, e ser o servo dele por algum tempo, como Eliseu fez com Elias por certo tempo, e para descobrir de onde vinha aquela fonte. E a primeira coisa quando ele chegou lá foi que aquele homem disse, olha, nós chegamos no nível onde nós não precisamos buscar mais. Nós chegamos no nível onde nós já temos a unção de Deus, a revelação de Deus, Deus já nos deu uma porção do seu Espírito, então quando nós chegamos num lugar, Deus manifesta os seus dons, nós não precisamos buscar mais a Deus. Olha, na nossa cidade ninguém nos pastoreia, porque não tem ninguém no nosso nível nessa cidade que possa nos pastorear, porque ninguém tem o nosso nível espiritual. E ele achou muito estranho aquilo, porque ele tinha se convertido, ele estava em brasas, mas Deus falou para ele servir aquele cara por mais 2 anos. Quando deu 2 anos, Deus falou para ele, olha, agora você não precisa mais servir esse homem, se despeça e tal, que eu vou te levar para outra direção. E não passou muito tempo, aquele homem caiu em adultério. Traiu a sua esposa, e ali foi a derrocada da vida dele. Mas qual que é a moral da história? Aquele homem tinha toda a unção, tinha revelação, ele olhava para você, Deus revelava para ele toda a sua vida, ele tinha a capacitação do Espírito. Mas por ele achar que aquele lugar estava confortável, ele acabou caindo.
Além de ele não crescer mais na vida, e Deus poderia ter coisas ainda maiores para ele, ele ainda acabou caindo e perdendo tudo que ele tinha. Perdendo até mesmo a família. Então veja, para quem mais é dado, mais é cobrado. Quando nós chegarmos em um lugar de autoridade, é aí que nós precisamos buscar. Aí que nós precisamos nos submeter. Ah, mas não tem ninguém com conhecimento maior do que o meu. Mas quem disse que Deus dá cargos de autoridade por níveis de conhecimento? A Bíblia falou isso em algum lugar? Que Deus dá o maior cargo para quem tem mais conhecimento? A Bíblia falou em algum lugar que Deus dá o maior cargo para quem tem mais experiência? A Bíblia falou em algum lugar que Deus dá o melhor cargo para quem tem uma aparência física melhor? Não. A Bíblia diz, e agora eu estou parafraseando, que Deus dá a capa dele para quem ele quer, porque quando Elias subiu, a capa caiu nos braços de Eliseu. Então a unção, os dons são distribuídos, e isso a Bíblia fala, conforme a vontade do Espírito. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos nos submeter, sim, porque não se trata apenas sobre quem nós estamos nos submetendo, mas acerca de nós mesmos, da nossa simplicidade, da nossa mansidão, e dizer, olha, eu me submeto a você, mesmo que eu tenha mais conhecimento do que você, mesmo que eu tenha mais títulos, mais cargos do que você, porque para Deus isso não importa muito. Amém? Então nós não podemos nos acomodar, porque quanto mais fundo e profundo nós mergulharmos, mais o secreto vai nos ser revelado. Então vamos abrir lá em Jeremias 33, a partir do 2. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Imagina Deus, o Senhor da criação, te revelando coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então às vezes você está orando ali, vem aquela revelação da palavra, Deus desvendando um véu, uma coisa maravilhosa, você fala, você não tem nem palavras para expressar, e Deus te revelando coisas grandes e ocultas. E uma coisa que nós precisamos entender é que a revelação de Deus é infinita. Então nunca tem fim. Nós nunca vamos chegar em um lugar que nós não temos mais nada para conhecer. Por isso que Paulo fala que aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como se convém saber. Porque o caminho do conhecimento é sempre saber que não se sabe nada. Olha só, Deus é infinito. Olha a criação é infinita no macro e a criação é infinita no micro. A criação é infinita no macro porque você olha para o universo. Você olha as galáxias, você olha... Eu estava vendo um documentário esses dias e você vê sobre os buracos negros. Cara, uma loucura aquilo lá. O universo é uma doideira. Quando você olha para o micro, para você mesmo, você vê lá as células, como as células funcionam. Você sabia que a célula é praticamente uma usina nuclear de força? A tua célula é uma usina que produz força, produz energia. Olha para o seu DNA, como ele é uma codificação de computador, o seu DNA. Olha como o micro é perfeito. Olha as bactérias, os vírus, os protozoários. Quando você pega um microscópio, a coisa é infinita para o micro também. A coisa é muito grande para baixo também. É 10 elevado na menos 1 milhão, sei lá. É 0,0000000 e muito para muitos zeros. Então Deus é infinito no macro e no micro. E tem muita coisa ainda para nos ser revelada. Há muitos livros ainda para serem escritos, há muitas músicas para serem compostas, há muita coisa para ser feita ainda no mundo. Embora eu creia que a volta de Cristo esteja perto, mas as coisas vão se acelerando, o conhecimento vai se multiplicando e nós precisamos fazer parte disso. Eu sempre falei para Deus, olha Deus, a minha pior tristeza é eu chegar no final da minha vida, eu ver que eu fiquei rico e eu não participei daquilo que Deus estava fazendo. Vai ser a pior tristeza da minha vida. A pior decepção da minha vida é olhar para mim na velhice e ver que eu não contribuí com aquilo que Deus fez. Vai ser frustrante, vai ser aterrorizante. Hoje eu já olho para mim e falo, nossa, eu tenho feito tão pouco. Às vezes parece que
As segundas-feiras ainda são tão pouco. É tão pouco, mas se é isso que Deus tem me dado agora para fazer, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer com excelência. Eu vou dar tudo de mim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu maior esforço, eu vou sair de casa toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, faça frio, eu esteja doente ou não. Eu vou preparar as mensagens no sábado, no domingo, na segunda-feira, seja no dia que for, mas eu vou preparar todos os dias que eu tiver que estar aqui. A não ser que Deus um dia não quer que eu venha, e de fato, realmente eu não consiga nem estar aqui. Porque eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. E eu entendi que eu só vou ser feliz se eu estiver nesse ambiente de revelação onde Deus está trabalhando. Se eu não estiver nesse ambiente, eu não vou ser feliz. Eu aprendi isso. Quer deixar um crente de verdade verdadeiramente triste? Impeça ele de sentir a presença de Deus. É a pior coisa que existe. Bota ele no melhor carro do mundo, mas tira a presença de Deus dele. Vai ser o pior dia da vida dele. É por isso que Deus disse, e esse Ele estabeleceu como o maior mandamento, que nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. Porque quando nós o amamos acima de todas as coisas, nada vai nos fazer traí-lo. Se eu amo a Deus mais do que todas as coisas, nenhum outro amor pode me fazer traí-lo. Porque o meu maior amor é devotado a Ele. Então é esse ambiente que Deus quer que nós andamos. Deus quer nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas Ele começa o versículo falando: invoca-me. O que é invocar? É clamar, é buscar, é pedir, é bater, é estar constantemente na presença dEle, invocando, pedindo, puxando, mexendo com o reino do Espírito. Às vezes a gente tem que fazer algumas loucuras mesmo para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E às vezes a gente precisa fazer algumas loucuras para alimentar nosso relacionamento com Deus. Loucura! Às vezes a gente tem que dar uma oferta doida, simplesmente não porque a igreja está precisando, não, mas é porque eu estou precisando, o meu bolso está precisando se converter. Aí quando acontece isso, eu penso assim, eu tenho que fazer uma oferta boa, porque o meu bolso está precisando se converter, eu estou ficando mesquinho, então eu preciso me converter. Às vezes eu vejo que algo nem é pecado que eu estou fazendo, mas sabe, aquilo está me fazendo devotar menos horas a Deus, então eu vou lá e oferto aquilo para Deus por um tempo, por quê? Porque eu quero me aproximar de Deus. Então nós começamos a parar de pensar o que eu vou pedir para Deus e começar a pensar aquilo que eu vou ofertar para Deus. Amém? Porque nós precisamos invocá-lo. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem ao homem e aos seus filhos. Ou seja, Deus tem muitas coisas ocultas lá com Ele, mas Ele quer nos revelar porque as coisas reveladas pertencem a nós, os homens. E se as coisas reveladas pertencem a nós, por que elas não estão nas nossas mãos? Porque elas já são de nossa posse, mas nós não temos tomado posse dela. As coisas reveladas são dos seus homens e dos seus filhos. Amém? As coisas não são fáceis, porque se fosse muito fácil, qualquer um alcançaria. E para alcançar tem que fazer por merecer. A graça, ela é de graça, sim. Mas conhecer a Deus é para quem quer. Quanto mais buscarmos a Deus, mais dele teremos. E aí eu coloquei ali Lucas 11, 9 e 13, que é aquela passagem onde Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede acha, aquele que busca encontra, e aquele que bate lhe é aberto. E ele termina dizendo que se nós pais que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará o quê? O Espírito Santo. E nós vimos e já cansamos de ver que o Espírito Santo é a revelação mais profunda de Deus. Então Deus quer... E o que Ele está falando? Deus está nos chamando, está nos convidando para que Ele se revele a nós mesmos. Ele está falando, olha, busca, bate, pede, porque eu vou derramar o Espírito Santo. Há uma promessa, Joel 2,28.
E será naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, se há uma promessa, se Deus está me incitando a buscá-lo, por que eu não estou buscando? Por que eu não estou criando coisas novas para buscar Deus? E é tão bom, mas qual de vocês não se sentem bem quando você tira horas para estar com Deus, você sai dali renovado, com vida, cheio de graça, cheio de vida, cheio de vigor, como se tudo na sua vida fizesse sentido, como se as coisas se encaixassem, porque Deus é a fonte de vida. Eu nunca me esqueço um dia que o Fred Berry, eu estava ali na salinha, e uma das coisas que é muito bom ser genro do pastor é você ter acesso a essas pessoas. Isso é uma coisa que sempre mexeu comigo. E talvez por isso que Deus também tenha me colocado numa posição assim. E eu conversando com ele, e ele falando sobre ministrar e tal, eu perguntei para ele, você chega no hotel, você logo dorme? Ele falou, não, eu demoro para dormir, porque a presença de Deus é muito forte. Aí eu falei, no outro dia você não se sente cansado? Ele falou, não, porque Deus é vida. Então quanto mais você mergulha em Deus, mais vida você tem. E eu comecei a provar disso. Quanto mais eu buscava de Deus e do poder de Deus, às vezes eu não conseguia dormir, às vezes eu chegava em casa e não conseguia dormir. Porque era uma vida tão grande dentro de mim, era um poder tão grande que eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar de escutar o louvor, eu não conseguia parar de adorar a Deus, eu não conseguia parar. Parece que se deixasse, você fica ali horas a fio, como se o tempo não passasse. Ou como se o tempo passasse tão depressa que você nem visse. Porque Deus é a fonte da vida. Eu confesso para vocês que toda segunda-feira eu chego aqui cansado. Mas toda segunda-feira, quando eu abro a Bíblia, ela começa a se revelar e eu começo a ser renovado. E toda segunda-feira, o mesmo questionamento eu faço na minha cabeça quando eu estou no meu carro. Deus, hoje se o Senhor não falar, eu não vou conseguir oferecer nada, porque hoje eu não estou bem. E toda segunda-feira eu falo a mesma coisa. E toda segunda-feira eu sinto Deus se revelando da mesma forma. Não de formas diferentes, mas que eu quero dizer se revelando. Então Deus, Ele nunca nos deixa na mão. Deus, Ele está ansioso para que nós nos apresentemos diante dEle. Mas Ele espera de nós também essa ansiedade. Jesus fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas é por coisas e não por Ele. Como Deus queria que nós estivéssemos ansiosos por Ele. Quando uma vez, não sei se é em Êxodo, Deuteronômio, Deus chama Moisés e fala, olha Moisés, o povo está falando aí que não pode subir no monte porque eles não podem ver a Deus, senão eles vão morrer. Tá, tudo bem, então ficam eles lá embaixo e suba somente você. Mas ele fala, quem me dera que esse povo me temesse de verdade. Quem me dera, Deus fala isso, quem me dera que esse povo me amasse de verdade. Deus falou isso, quem me dera. Quem me dera, você imagina Deus falando isso acerca de nós? Quem me dera que esse povo me amasse de verdade. Olha o que Deus fala. Sabe quando você fala, quem me dera eu conseguisse ter isso? Deus está falando, quem me dera que Ele tivesse o nosso amor. Quem me dera eu tivesse o amor deles, quem me dera. Deus falou isso para Moisés, quem me dera Moisés, que esse povo não fosse desse jeito ruim e me buscasse. Então Deus, tudo que Ele faz é de maneira abundante e preciosa. Tudo que Deus faz extrapola os limites do nosso entendimento. É aquilo que eu falo para vocês, é sempre infinitamente mais e além. Veja, às vezes Deus nos promete alguma coisa e nós ficamos ansiosos pela expectativa daquilo que Deus vai fazer. E quando Deus faz, Ele faz ainda de uma maneira muito melhor do que nós esperávamos que Ele fizesse. Porque em tudo que Deus faz, Ele faz abundantemente. Quem dera que nós conhecêssemos a Deus de fato como Ele é. Quem dera que nós entrássemos na presença dEle com uma expectativa tamanha que Ele pudesse se derramar na nossa vida. Sempre que eu lembro de todas as experiências que eu tive com Deus até hoje, aquilo me motiva a continuar buscando para ter novas experiências. Quantas vezes fiquei por horas a fio lá chorando no meio do mato, escondido, ninguém via. Mas aquilo me dava forças para andar mais uma milha, para andar mais uma semana, para andar mais um mês.
E todas as vezes que eu estava cansado e falava, Deus, eu vou subir hoje de novo, e às vezes eu não queria subir, mas quando eu lembrava daquilo que Deus estava fazendo, eu ia e subia, e era mais uma força para andar mais uma milha. Então Deus quer continuar derramando a sua graça sobre nós. Deus quer continuar manifestando a sua presença. Nós precisamos aprender a provar, existe muito mais além do que aquela vida que nós vivemos. Existem coisas muito maiores, nós precisamos entender isso. Nós paramos porque nós vivemos a frieza da rotina, mas além da frieza da rotina, existe o calor da presença de Deus. Existe um lugar onde você chega na sua casa, que Deus se manifesta, que existe poder, que existe graça. Existe um lugar para isso. Esse lugar é a presença de Deus. Aquele que não tem sabedoria, busque a Deus que a todos dá deliberadamente. Então, se você não tem mais revelação, se você perdeu a sabedoria e o conhecimento de Deus, busque e peça porque Ele vai dar. Sabe, eu sempre fui contra ficar pedindo, mas se tem uma coisa que eu peço e não tenho vergonha de pedir é pela presença de Deus. É falar, Deus, me dá a Tua presença, Deus, me dá a Tua sabedoria, Deus, me ensina a fazer as coisas da maneira certa. Isso você tem que pedir e pedir e pedir e pedir toda a vida. Porque daí Tiago fala, sabe por que vocês pedem e vocês não têm? Porque vocês pedem para gastar no deleite de vocês, mas agora quando nós pedimos pela presença de Deus, é a petição mais genuína que nós podemos fazer. É por isso que daí Jesus vem e nos ensina sobre o dever de orar e nunca esmorecer, porque é sobre esse tipo de pedido que ele estava falando. Porque quando nós pedimos para Deus algo que é sobre Ele, nós demonstramos para Ele o desejo por Ele mesmo. E Deus quer enxergar esse desejo em nós. Glória a Deus que ainda nós vivemos numa igreja que é avivada. Que ainda você tem mover do Espírito. Porque o dia que acabar o mover do Espírito, aqui não vai acabar. Amém? Mas no dia que algum lugar acabar o mover do Espírito, aquele lugar não serve mais. O único lugar que serve é a presença de Deus. A única medida que cabe é a presença de Deus. A única medida que nós nos encaixamos é onde Deus está. Então eu fico tão triste, eu vejo pregadores da palavra trocando o conhecimento de Deus pelo conhecimento teológico. Aí você fala, mas o conhecimento teológico é o conhecimento de Deus? Nem sempre. Eu falei para vocês de uma experiência que eu tive uma vez, que eu achava um cara, nossa, o cara tinha um conhecimento técnico maravilhoso e eu me sentia até menosprezado perto dele. Porque eu me sentia muito fraco, ele falava algumas coisas que eu nem entendia tecnicamente. Porque você sabe, a minha área técnica de atuação é outra. E aquilo me sentia menosprezado até que eu tive um sonho com ele. E nós estávamos sentados numa mesa e ele chegava com um prato, ele falava assim, me come essa comida leve, pode comer. E eu lembro que no sonho eu virava de costas, eu falava, não quero comer essa comida. E atrás dele havia uma panela grande, e naquela panela havia várias comidas pesadas mesmo, carne de panela, macarrão, massas. Eu falava, não, eu vou comer essa comida pesada. E a revelação que Deus me deu foi que a verdadeira comida pesada e sólida que Deus quer nos dar pouco tem a ver com teologia sistemática. Tem muito mais a ver com vivência no Espírito. A teologia sistemática, ela serve, ela é boa, até certo ponto sim, mas tem um ponto que só vai ultrapassar com o poder de Deus. Aí uma vez eu tinha um amigo pastor que era muito doido mesmo, eu conheci ele no monte uma vez, e ele era um cara que tinha mestrado, doutorado nas coisas dos Estados Unidos, um cara muito doido, ele sabia muito teologia e toda vez ele ficava dias e dias acampando no monte, mas eu sempre ia olhar para ele nunca estava orando, sempre estava estudando. Eu falei, cara, mas você não ora não? Não, mas eu estou estudando em espírito de oração. Amém, eu também às vezes estudo em espírito de oração. Mas um dia ele foi conversar comigo e ele mesmo largou uma pérola que ele não tomou posse para ele. Ele falou, cara, uma vez nós estávamos fazendo missões na favela do Rio de Janeiro e eu cheguei lá para orar e para fazer um culto no primeiro dia, tinha uma mulher na primeira cadeira com AIDS. E a mulher estava fina, estava quase para morrer aquela mulher, só osso. E eu ministrei aquele culto, não orei por ela, não teve vida. Nisso, saiu uma senhorazinha lá de trás, não tinha nem dente na boca, para ministrar sobre aquela mulher. Às vezes a mulher não sabia nem ler.
E quando a mulher colocou as mãos sobre aquela mulher, ela foi curada na hora. Aí ele perguntou, onde estava a minha teologia? Aonde estavam os meus diplomas? Porque isso é uma comida sólida. Então, nós estamos trocando o conhecimento de Deus pelo conhecimento teológico. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E sabe, eu vou falar para vocês, existe muita vaidade no conhecimento teológico. Porque quando você entra numa questão de querer saber mais do que o outro, de uma, sabe, toda hora querendo um conhecimento novo que ainda alguém não tem, isso manifesta um tipo de vaidade. Isso manifesta um tipo de vaidade, escondida dentro das Escrituras. Por isso que existe tanta heresia. Porque chega alguém lá que quer inventar uma doutrina nova, e aí surge mais uma heresia. Veja, eu não estou dizendo para você que você não tem que ler a Bíblia sistematicamente. Quando eu trago isso aqui para vocês, isso aqui nada mais é do que uma forma sistemática de estudar as Escrituras. Tem os tópicos, tem os textos, tem subtítulos, você entende o que está sendo falado, tem um tema bem claro. Isso é necessário porque nós somos seres intelectuais, nós temos um intelecto, nós temos uma psique, um cérebro, Deus nos fez assim. Mas se faltar a unção do Espírito, não vai adiantar, é isso que eu quero dizer. Amém? Então, às vezes, nós precisamos substituir um pouco as nossas horas de estudos por horas de oração e ter um equilíbrio nas duas coisas. E a última frase é: revelação é o fundamento para a visão ministerial. Então, eu queria abrir com vocês em Gênesis 15. Vamos ler Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha só, Abraão estava dentro da tenda. E o fato de ele começar a se relacionar com Deus, o que gerou para ele? Um ambiente de revelação acerca da vida dele, dos sonhos dele, do ministério dele, da descendência dele. E Deus chama ele para fora e começa a falar: olha, Abraão, conte as estrelas dos céus, se é que você pode. Deus estava mexendo com o intelecto dele. Isso era a revelação do que Deus queria fazer com a vida dele. Mas tudo começou num ambiente secreto de revelação, na tenda de Abraão. Abraão estava se relacionando com Deus dentro da tenda. E isso fez Deus chamar ele para fora. E a Bíblia diz que quando Abraão viu as estrelas, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por quê? Porque a revelação é o combustível para a visão. É por isso que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, olha Timóteo, combate o bom combate, firmado nas promessas que fostes objetos antecipadamente, ou seja, aquilo que você ouviu da palavra de Deus, aquilo que lhe foi revelado, isso que é o combustível para combater. Por isso que Abraão olhou as estrelas do céu, ele viu a revelação em Deus e aquilo lhe foi imputado para a justiça, porque a Bíblia diz que ele creu em Deus, aquilo foi um combustível, aquilo foi um agente ativador para que ele vivesse as promessas de Deus. Porque aquilo era um ambiente de revelação. O ambiente de revelação nos traz visão do nosso ministério. Então, sempre que eu mergulho em Deus, é aí que vem as revelações do Espírito. O ambiente de revelação nos gera uma visão ministerial. Eu sempre falo para vocês, que todos nós já recebemos uma palavra. Todos os dias, um de nós, alguém botou a mãozona lá na cabeça e disse: eis que te digo o Senhor, e te diz o Senhor. E realmente estava dito. Porque aquilo era um ambiente de revelação que nos gerou em nós uma visão para o futuro. Por isso que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e o firme fundamento daquilo que eu espero. Porque eu recebo uma revelação e aquilo se torna um firme fundamento daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus vai fazer. Eu sei que aquilo vai acontecer porque aquilo foi me dado num ambiente de revelação.
E é por isso que muitas vezes nós saímos da oração tendo a certeza que Deus falou conosco e com uma convicção no Espírito, sem ter ouvido audivelmente uma palavra sequer. Porque a maioria das vezes Deus não se manifesta com palavras audíveis. A maioria das vezes Deus se manifesta com uma palavra no Espírito. Deus quer nos revelar uma palavra no Espírito, para que aquilo nos gere uma convicção e aquilo nos faça continuar andando. Deus quer nos dar mais revelações, Deus quer derramar mais revelações. Então, o conhecimento de Deus nos gera a revelação da nossa identidade e propósito. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que está lá em Mateus 16. Quando Pedro reconheceu quem Jesus era. Por que Pedro reconheceu quem Jesus era? Por causa da intimidade que ele tinha com Jesus. Ele dormia com Jesus, ele comia com Jesus, ele acordava com Jesus, ele orava com Jesus, ele jejuava com Jesus, ele ceiava com Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus. Uns diziam que Jesus era Elias, João Batista, alguns dos profetas. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Pedro tinha a revelação de quem Deus era, ele tinha o conhecimento de Deus. E por ele ter o conhecimento de Deus, Jesus revelou para ele quem ele era. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Dar-te as chaves dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu. Então sempre que nós entramos nesse ambiente de conhecimento de Deus, a nossa identidade nos é revelada. É aquilo que eu falei, o homem só é completo onde? Na presença de Deus. Então, à medida que nós fugimos da presença de Deus, nos afastamos de nossa identidade. Por isso que as pessoas, quando se afastam de Deus, elas ficam o quê? Deformadas. Literalmente deformadas. Eu vejo pessoas que saíram da presença de Deus e elas postam algumas coisas e eu vejo que, de fato, elas estão deformadas. É uma palavra forte, mas é uma realidade. Cada dia que passa e parece que cada semana é um escândalo novo, e você abre aquelas redes sociais e você vê alguém postando uma coisa que é, não sei se ela está passando a vergonha no débito ou no crédito. Mas sabe, a Bíblia diz, olha só, aí isso é revelação da palavra, vê agora, Romanos capítulo 1. Olha só. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o conhecimento de Deus, certo? Vamos ler a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Por que Deus entregou o homem ao pecado então? Porque o homem negligenciou o conhecimento de Deus. Por isso que você vê quando pessoas se desviam, elas se afundando cada vez mais na lama, porque elas rejeitaram o conhecimento de Deus. Está muito simples e explicado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais, mas aquele que é sujo, termine de se sujar. Por isso que você abre as redes sociais, pô, aquele cara congregava comigo, não está mais em nenhuma igreja, está afundado no mundo. E está fazendo coisas piores. Mais uma revelação da palavra. Por isso que Jesus disse, a pessoa é liberta. Aí o espírito mau, ele anda por lugares áridos. Daqui a pouco ele volta e vê a casa limpinha. Ele vai lá e chama mais 6 espíritos piores, ou 7 espíritos piores. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Por quê?
porque negligenciaram o conhecimento de Deus. Gente, só tem duas opções para nós. Ou nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, ou nós regredimos e voltamos para trás. Por isso que nós, às vezes, que estamos na frente, somos tão chatos. Eu sou chato. Eu sou chato comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou muito chato. E eu gosto de ser chato? Não. Mas é que, às vezes, isso é uma forma de autodefesa, para que essas coisas não aconteçam comigo e com as pessoas que eu amo. E quer ver uma pessoa falar assim, ó. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está meio desviada assim. E eu conversando com ela falando, você precisa voltar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a primeira coisa que a pessoa fala é, mas Deus conhece o meu coração, mais isso, mais aquilo, sempre aquela baboseira de sempre. Sabe, a gente sempre arruma desculpa. Mas a Bíblia está dizendo, eu não posso negligenciar o conhecimento de Deus. Isso é sério, gente. Por que você acha que a humanidade está como está? Porque Deus entregou os homens às suas paixões. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Eu cansei. Aqui nesse texto, para esse tipo de humanidade, Deus está falando, eu cansei. Já que vocês querem se entregar às paixões, então vocês estão entregues às paixões. E ele falou, olha, e por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. Você veja como deve ser triste ouvir isso do próprio Deus. O Deus que teve de braços abertos o tempo inteiro, como Jesus falou, olha Israel, eu estava como uma galinha com os braços abertos querendo abraçar os seus pintinhos, mas Israel negligenciou o conhecimento de Deus. Por isso tanta desgraça. Por isso passaram por lá Hitlers. Infelizmente. Por isso tanta injustiça. Porque negligenciaram o conhecimento de Deus. Aí a Bíblia fala, ó Israel, quem me dera você tivesse me reconhecido no dia da tua visitação. Quando a gente usa Israel, na verdade nós estamos fazendo uma metáfora com a igreja. Às vezes Deus tem que mandar alguns Hitlers, alguns Lulas, porque a igreja se desviou e se corrompeu. Então isso é uma reflexão para nós. Nós precisamos nos posicionar mais nas regiões celestiais do que nas redes sociais. Amém? Então por hoje é isso, na aula que vem nós continuamos.